Olá, meus queridos irmãos. Iniciemos hoje a nossa partilha do Evangelho diário. Hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anúncio do Evangelho hoje está em Mateus, capítulo 7, os versículos 21, o 24 ao 27. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. A sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que lindo esse evangelho de hoje, quanta coisa que a gente tem para tirar, para extrair daqui. Eu acho até que assim, eu tento fazer os vídeos curtinhos, porque eu sei que é só uma pequena meditação sobre o evangelho. Mas se a gente ficasse aqui conversando sobre todos os ensinamentos dos evangelhos, dariam horas e horas de conversa. Mas olha só quanta coisa linda. Primeiro, Jesus nos diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do Senhor. Então não adianta nada você ficar só falando Senhor, Senhor, rezando. Ele está criticando aqui aqueles que só rezam, mas na hora da prática, na teoria eles são lindos, eles rezam, mas na hora da prática eles não praticam. Que nós não sejamos assim, irmãos. É para rezar, lógico que é, mas também é para realizar aquilo que nós falamos na oração. Então, quando a gente reza e fala, Senhor, me dá paciência, eu quero ser mais humilde, não adianta você só rezar e na hora do vamos ver mesmo, na hora que a chapa está esquentando, você ficar nervoso, irritado, xingar as pessoas. E aí? Você não está colocando em prática. Eu tô falando isso para você, tá? Mas está servindo para mim também. Porque todos nós, né? Quando a gente tá lá ajoelhadinho em oração e tá tudo bem na nossa vida, é bonito a gente tá lá falando Senhor, Senhor, igual tá aqui no Evangelho, né? Todo aquele que diz Senhor, Senhor. Mas o que Jesus nos pede é coloque em prática. Coloque em prática o que você está fazendo na oração, o que você está dizendo na oração, o que você está falando na oração. Se você praticar o que você está dizendo, aí você vai ser uma pessoa prudente. E aí ele dá dois exemplos do que é uma pessoa prudente e do que é uma pessoa imprudente. O prudente é aquele que constrói a casa na rocha. A casa precisa de um alicerce forte, né? Quem conhece a construção de uma casa sabe que embaixo da terra, o alicerce dela, tem quase o tamanho dela para cima, né? E para quê? Para manter ela firme. Então o alicerce da casa tem que ser forte. E quem é um tolo que vai construir a casa em cima da areia? A gente sabe que uma casa edificada na areia ela vai arruinar. E aqui nós temos 3 coisas que podem acontecer com a casa. Primeiro a gente vai ver o seguinte: a primeira coisa que cai sobre a casa é a chuva. A chuva ela vem de cima. Depois a segunda que vem na casa é as enchentes. As enchentes elas vêm de baixo, né? E depois vem os ventos. Não, então Jesus ele fala 3 coisas que atingem essa casa: a chuva, a enchente e o vento. A chuva vem de cima, a enchente vem de baixo e o vento vem de lado. O que Jesus está dizendo? Quem é a casa? A casa é minha alma, é minha vida, a minha família, é tudo aquilo que eu construo. Eu tenho que construir aonde? Na rocha. Quem é a rocha? É Deus. E o que
são essas coisas? A chuva, a enchente e o vento. São todas as tribulações que vão atingir a nossa casa. Então Jesus ele está dizendo, filho, vai acontecer. Na casa que foi na rocha e na casa da areia, nas duas casas vão acontecer isso. Ele não está dizendo para você assim, olha, se você é uma pessoa prudente, que constrói sua casa na rocha, a sua casa nunca vai sofrer nada. Ou seja, você não vai ter tribulação. Não é isso que ele diz. Ele está afirmando para você. Olha, filho, vai vir de cima, vai vir de baixo, vai vir do lado. De todos os lados virão problemas na tua vida. Virão tribulações, virão dificuldades, virão coisas para te abalar. Agora, se você está alicerçado na rocha, a sua casa não vai cair. Eu te garanto isso, Jesus te garantindo. Ela pode ficar arranhada, ela pode a pintura dela ficar feia, né? Uma telinha lá do telhado pode quebrar, acontecerem algumas coisas, mas a casa vai ficar de pé. Então, quer um conselho? Firma a sua alma, a sua vida na rocha que é Deus. Que Deus seja a sua rocha, o seu abrigo, a sua proteção, a sua fortaleza. E quando vierem as chuvas, as enchentes e os ventos derem contra a tua casa, você pode até ter aí um abalozinho, mas a casa vai ficar de pé, porque nós estamos alicerçados na rocha que é Deus. Olha quanta coisa linda hoje nesse evangelho para a gente tirar para nossa vida. E mais um ensinamento que eu já falei, mas só para a gente lembrar. Não fiquemos só Senhor, Senhor, só na oração, mas coloquemos na prática, na nossa vida. Que esse dia de hoje, que essa quinta-feira seja uma oportunidade de colocar na prática aquilo que a gente fala na oração. E alicerçados em Deus, que é a nossa rocha, que é a nossa força, nós vamos chegar até o final desse dia, passaremos por tribulações, mas estaremos de pé, porque é o Senhor que nos garante isso. Ele é a nossa rocha. Que alegria ter feito essa reflexão maravilhosa com você aqui hoje. Encerremos a nossa quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a sua quinta-feira seja linda e seja abençoada pelo poder de Deus na tua vida. Amém.